Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Quem estava ontem à noite quando nós começamos nossos estudos? Quem não estava? Quem não estava ontem à noite? Temos um número significativo. Ontem à noite nós introduzimos o tema, sem muitas pretensões, o tema da doutrina bíblica da Trindade. Ou seja, a segunda crença fundamental dos adventistas do sétimo dia. Tentamos entender um pouco do que a Bíblia ensina sobre Deus. E vimos que é possível ser um cristão trinitário, ou seja, acreditar na existência de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ainda assim ser um monoteísta bíblico. Não há inconsistência entre a concepção de um Deus trindade e o monoteísmo bíblico, a crença em um só Deus. Nós acreditamos que há um só Deus, o Deus único e verdadeiro, mas tal Deus é três pessoas. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa manhã nós ficamos de trabalhar com mais detalhes o tema do Espírito Santo. Ontem nós falamos um pouco mais sobre a relação entre o Pai e o Filho. Hoje vamos falar mais sobre o Espírito Santo. Esse é o termo técnico utilizado no curso teológico para se referir à doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é a disciplina, é o campo do saber teológico que investiga o que as Escrituras ensinam sobre este personagem, sobre o Espírito Santo. Há muitas coisas que poderiam ser ditas sobre o Espírito Santo, e nós não teríamos tempo aqui para analisar tudo em detalhes. Nós iremos selecionar um ponto específico. Nós iremos investigar apenas esse ponto agora pela manhã. Na parte da tarde, a partir das 3h, vamos fazer um estudo mais amplo sobre a doutrina bíblica da Trindade. Aí certamente teremos mais tempo para discorrer sobre o tema. Mas hoje nós queremos responder a esta pergunta aqui. Quem é o Espírito Santo? Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, quando a Bíblia fala do Espírito de Deus, ela está se referindo a um ser pessoal que detém mente, sentimentos e volição, ou ela está se referindo a uma força impessoal, uma energia, uma espécie de emanação ou um fluido imaterial que permeia o universo. Alguns creem que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo são pessoas. Outros creem que o Espírito é meramente uma força, uma energia que procede de Deus, uma influência santa que procede do trono da divindade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende a primeira opção. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Divindade esta composta de três membros pessoais e distintos. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós adoramos Deus em três pessoas. Mas o que a Bíblia diz sobre esta questão? Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Um agente pessoal ou uma força ou influência impessoal? Reformulando aqui a pergunta, o Espírito Santo é uma pessoa divina? Talvez alguém possa estar refletindo se esta pergunta é realmente relevante.
que relevância há em saber se o Espírito Santo é um agente pessoal ou não? Em termos teóricos, talvez a questão não seja tão significativa. Mas em termos práticos, a questão é sim relevante. Quando você está de joelhos, quando você está em oração, quando você está... Obrigado. Quando você está com seus joelhos dobrados diante de Deus, faz sim toda a diferença saber se o que está ali é apenas uma força, uma emanação, uma energia permeando o ambiente, ou se há uma pessoa, de fato, que lhe ama, que sente como você sente, que lhe compreende, que lhe envolve, que lhe abraça, que está ali presente ao seu lado. Isso faz, de fato, uma grande diferença, não somente no contexto litúrgico, mas principalmente no contexto prático da adoração. Então, esta questão, ela é, de fato, relevante. É o Espírito Santo uma pessoa divina? Vamos pensar um pouco na palavra. Preste bem atenção a esta palavra. Quando nós ouvimos a palavra Espírito, que imagem ou imagens são evocadas em nossas mentes? Quando você pensa neste termo, o que lhe vem à mente? Alguns têm chamado a atenção para o termo utilizado pelas Escrituras. Note, os termos pai e filho automaticamente evocam imagens pessoais. A pessoa do pai e a pessoa de seu filho, Jesus Cristo. Mas o mesmo não se dá quando ouvimos a palavra Espírito. Isso tem levado alguns a crer que o Espírito Santo não é uma pessoa, assim como é o Pai, assim como é o Filho. E aí tem se feito muitos questionamentos com base na palavra. Então, nesse primeiro momento, eu quero ver com os irmãos o significado da palavra Espírito aqui. Em qualquer lugar que chegamos e perguntamos a um grupo de adventistas o que significa a palavra Espírito, como se define o termo, recebemos em uníssono a mesma resposta, em qualquer lugar onde estivermos. Se perguntamos o que é Espírito, os adventistas respondem: fôlego de vida, alento vital, o princípio impessoal da vida, a corrente vital, a energia proveniente de Deus que anima nossos corpos, a força ativa que nos mantém vivos e que se manifesta de modo tangível na respiração humana. Quando perguntamos aos adventistas o que é Espírito, a resposta sempre é fôlego de vida, alento vital. Nesse sentido, a palavra Espírito não tem conotações pessoais. Espírito aqui é o sopro de Deus em nossas narinas. É o sopro de Jeová, sopro de vida que anima nossos corpos. É o princípio impessoal da vida. Com base nessa definição muito peculiar ao movimento adventista, alguns chegaram à conclusão de que o mesmo se dá com o Espírito de Deus. Alguns argumentam da seguinte forma. Vou tentar simular aqui um argumento contrário à personalidade do Espírito Santo, à pessoalidade do Espírito Santo. Vamos simular um argumento aqui e depois tentar ver até que ponto ele se sustenta. Um irmão que não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, chega para você, vamos supor aqui o irmão, qual é o nome do irmão? O irmão Alfredo diz: irmão, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você está aí há quantos anos na igreja? Sei que o irmão está aí há 20 anos na igreja, praticamente 2 décadas desse caminho difícil, mas mantendo-se firme na palavra de Deus.
E sei que o irmão é um estudioso das Escrituras e um profundo conhecedor da doutrina bíblica. Irmão, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. O meu espírito, ou o seu espírito, é um ser pessoal, à parte de nós mesmos? O irmão adventista, que não é um espiritualista, vai dizer o quê? Não, o meu espírito não é uma entidade pessoal independente de mim mesmo. O meu espírito é o meu fôlego de vida. É o princípio vital que anima o meu corpo, que me mantém vivo. É a vida que procede de Deus e que me faz viver, que me mantém vivo. Aí o irmão que não crê na pessoalidade do Espírito Santo vai dizer: parabéns, irmão, vejo que o irmão está bem fundamentado na doutrina. Agora, veja, se o meu espírito ou o seu espírito não é uma entidade pessoal à parte de nós mesmos, se o meu espírito não é uma outra pessoa, se o seu espírito não é um outro, o que seria então o Espírito de Deus? O Espírito de Deus seria uma pessoa à parte dele mesmo? O Espírito de Deus seria uma outra pessoa? Estou com pressa agora, mas vou deixar aqui essa apostila com você, esse DVD. Próxima semana a gente se encontra e conversa sobre isso. Vai embora. Aí deixa o irmão pensativo. Pensem bem na natureza deste argumento. Se o meu espírito ou o seu espírito não é uma outra pessoa além de nós mesmos, o que é então o Espírito de Deus? Uma outra pessoa? Como na doutrina adventista, uma terceira pessoa dentro da divindade? Uma personalidade distinta do próprio Deus, o Pai? Isso tem deixado alguns irmãos confusos, intrigados com esse tipo de questionamento. Agora eu pergunto para vocês, o argumento do modo como foi aqui simulado, parece plausível? Parece razoável, sim ou não? Vamos ser honestos. Sejamos sinceros, sim ou não? Parece ou não? Esse argumento seria brilhante se não fosse falso. Vamos tentar demonstrar a falácia desta argumentação. Vocês preferem que desarticulemos esse tipo de argumentação com base nas Escrituras ou com o uso do raciocínio lógico simples? Como é que vocês preferem? Pela Bíblia ou pela razão? Primeiro por onde? A Bíblia é a única regra de fé para nós, né? Mesmo que a razão não consiga penetrar, as Escrituras para nós são supremas, né? Em matéria de doutrina. Do ponto de vista bíblico, onde está a falha desse tipo de argumento? Onde está a falácia nesta argumentação? Esse argumento é falacioso a princípio, porque restringe o significado da palavra espírito a este tipo de definição. É verdade que, segundo as Escrituras, a palavra espírito tem mesmo este significado. Mas não é verdade que, segundo as Escrituras, este é o único significado da palavra espírito. Entenderam o que eu disse? A Bíblia, de fato, define espírito como sendo fôlego de vida, princípio vital que nos anima os corpos. Mas a Bíblia também apresenta outras definições para a mesma palavra. A falácia do argumento é restringir o significado da palavra espírito a uma única definição, sem levar em consideração outras definições apresentadas pela mesma Escritura, pela própria Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isto? O que eu estou querendo dizer com isto é que este é o significado da palavra espírito quando o assunto é antropologia bíblica, natureza humana.
Quando a Bíblia fala do homem, quando a Bíblia fala da natureza humana, esta é a definição do termo espírito. Quando estamos lidando com o âmbito da criação, quando estamos lidando com seres humanos e animais, espírito representa fôlego de vida, o sopro de Deus que nos mantém vivos, e não uma entidade pessoal independente de nós mesmos. Mas quando a Bíblia fala de espírito fora da dimensão humana, quando a Bíblia utiliza o termo espírito para se referir a algo fora do âmbito antropológico, fora desta dimensão humana em que vivemos. Quando a Bíblia fala dos espíritos que povoam o mundo espiritual, o mundo invisível, ela está se referindo a fôlego de vida? Tem o mesmo significado? Vamos verificar. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus se encontra diante do poço de Jacó, em diálogo com a mulher samaritana. Todos conhecem a história. Em um dado momento do diálogo, Jesus diz, se referindo a Deus o Pai: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu pergunto para os irmãos, quando Jesus define Deus o Pai como espírito, ele está pensando nessa definição? Sim ou não? Jesus crê ou não que Deus o Pai é uma pessoa? Mas ele diz, Deus o Pai é espírito, um ser espiritual. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Note que Jesus atribui a Deus a qualidade, o atributo da espiritualidade, sem destruir sua pessoalidade. O Pai é espírito, mas ainda assim é uma pessoa. A palavra espírito aqui não possui o mesmo significado que possui quando nos referimos à natureza do homem. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos e a natureza do corpo ressuscitado, diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Veja como Paulo define Jesus Cristo ressuscitado. Espírito que vivifica. Espírito que dá vida. E eu pergunto para os irmãos, quando Paulo afirma que Jesus Cristo é espírito vivificante, ele está pensando nessas categorias aqui? Ou ele defende de fato que Jesus Cristo é um ser pessoal? Mas ele diz que Cristo é espírito vivificante, um ser espiritual. Mas isso não é incompatível com sua pessoalidade. Deus, o Pai, é espírito e é uma pessoa. Jesus Cristo ressuscitado é espírito vivificante e é uma pessoa. Portanto, a palavra espírito não possui única e exclusivamente este sentido. Aqui está a falácia do argumento. Restringir o significado da palavra espírito à esfera humana para tentar compreender Deus nos moldes humanos. Em Hebreus, capítulo 1, verso 14, Paulo diz que os anjos de Deus, os anjos do Senhor, que permaneceram fiéis a Deus e que veem a sua face diariamente, os anjos que estão diante de seu trono, são espíritos ministradores
enviados por Deus em favor de nós, aqueles que hão de herdar a salvação. Paulo chama os anjos de Deus de espíritos ministradores. E eu pergunto para os irmãos, os anjos são espíritos nesse sentido aqui? Ou são seres pessoais, agentes morais livres, que possuem autoconsciência, intelecto, sentimentos e vontade própria? São pessoas. Não são pessoas humanas, mas são seres pessoais. Os anjos são pessoas e são chamados de espíritos, espíritos ministradores. Em Mateus capítulo 8, verso 16, é-nos dito que ao cair da tarde, Jesus Cristo, em seu ministério público, curava toda sorte de enfermidades e expulsava, expelia das pessoas o quê? Demônios. Mas o texto não diz demônios, diz espíritos imundos. Cristo expelia, exorcizava espíritos impuros. E eram seres pessoais do mundo invisível. Demônios são espíritos. Mas não nesse sentido aqui, ó, que se restringe à esfera antropológica. Contemplem bem esse quadro. Deus, o Pai, é espírito. E é uma pessoa. Jesus Cristo, ressuscitado, é espírito vivificante. E é uma pessoa. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores. E são pessoas. Os demônios são espíritos imundos, espíritos impuros, e são seres pessoais que povoam o mundo invisível. Pergunta então, por que somente o nosso Consolador, o Espírito da Verdade, o substituto de Jesus Cristo, o Espírito Santo, não seria uma pessoa? E aqui é necessário estabelecer uma regra. Guardem bem isso. Todas as vezes que a Bíblia fala de Espírito, no contexto humano, tem esse significado. E por extensão figurada, pode se referir também à mente, à sede das afeições e o caráter do homem. Mas, todas as vezes que a Bíblia fala de espírito ou espíritos fora da dimensão humana, todas as vezes refere-se a agentes pessoais. Quer seja o Pai, quer seja Jesus Cristo, o Filho, quer sejam os anjos do Senhor ou os espíritos imundos, os demônios, que acompanharam Lúcifer em sua rebelião. Entenderam bem a regra? Vamos então ver alguns textos para confirmar isto. Vou começar aqui por um texto, talvez seja até um pouco esquisito para nós. Se encontra em Mateus capítulo 12. Qual é a nossa função aqui? Nossa função é entender o que significa a palavra espírito. Lembra da questão que eu coloquei logo no início, na primeira tela? Espírito, pessoal ou impessoal? Refere-se a um agente pessoal, a uma pessoa ou a uma força, uma influência impessoal? Então a função da igreja é, ao detectar a palavra espírito no texto, responder de imediato a esta pergunta. Refere-se a uma pessoa ou a uma influência impessoal? Ok? Posso contar com vocês aqui? Vamos lá. Jesus diz, quando o espírito imundo sai do homem, apareceu o quê? A palavra? Quando um espírito imundo sai do homem,
anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado do homem torna-se pior do que o primeiro. Quando Jesus fala de um espírito imundo que sai do homem, ele está se referindo a uma mera energia ou força impessoal, uma espécie de fluido imaterial que permeia o ambiente, ou ele está se referindo a uma entidade pessoal, que tem mente, sentimento e vontade própria? Esse espírito aqui é pessoa ou não? É um demônio, né? Quando ele volta, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Veja que o termo espírito é utilizado aqui fora do contexto, fora da dimensão humana, não no sentido antropológico de fôlego de vida, mas aqui para se referir a um ser espiritual, que detém personalidade, que possui o atributo da pessoalidade. Sim ou não? Vamos em frente. Em Lucas capítulo 24, verso 36 a 40, após a sua ressurreição, Jesus Cristo aparece aos seus discípulos. Todos conhecem essa história. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Quando os discípulos viram Cristo ressuscitado, ficaram atemorizados e pensaram que ele era um espírito. Preste bem atenção à palavra espírito aqui. A palavra espírito aqui tem o sentido de fôlego de vida, princípio impessoal que anima os nossos corpos, corrente ou energia vital, fôlego ou alento vital, princípio da vida. Quando os discípulos viram Cristo ressuscitado, eles pensaram que estavam vendo um espírito. Em que sentido? Alguns têm ensinado que os discípulos, a esta altura, ainda possuíam uma mente pagã e acreditavam na imortalidade da alma. De modo que quando viram Cristo ressuscitado, acharam que estavam vendo o espírito do morto, o espírito do próprio Jesus ali. Com esse tipo de interpretação, nós não podemos concordar. Embora os discípulos tivessem ainda muitas concepções equivocadas, eles eram judeus, nascidos e criados dentro da cultura hebraica, que tinham as sagradas escrituras do Antigo Testamento como uma única regra de fé. E eles não teriam base no Antigo Testamento para a imortalidade da alma ou do espírito humano. Eles não viam o espírito do homem como uma entidade pessoal. Eles não acreditavam que estavam vendo ali o espírito de Jesus Cristo. Quando eles viram Jesus, eles se atemorizaram e acreditavam que estavam vendo um espírito. Mas eles não acreditavam que era o espírito de Jesus Cristo, porque eles entendiam, como nós entendemos, que o espírito do homem não é uma entidade pessoal capaz de sobreviver à morte do corpo. Eles acharam que estavam vendo um espírito. Em que sentido? No sentido que nós vimos até agora nas Escrituras. Um espírito maligno. Um ser espiritual, um anjo caído, um demônio que estava falsificando a presença de Cristo ali. E se assustaram. E o mais interessante é a resposta de Jesus.
Jesus confirma a eles que esse tipo de espírito existe, mas não era o que estava ocorrendo ali. Vejam a resposta de Jesus. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito, como eles estavam pensando, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, esse espírito que vocês estão pensando aí, existe. Seres espirituais, do mundo espiritual, existem. Mas não são feitos de carne e ossos, como é o meu caso aqui. E aí ele apresenta as provas da materialidade de seu corpo, da tangibilidade, da realidade e concretude de seu corpo ressuscitado. Mas a palavra espírito aqui significa um agente pessoal. Ok? Vamos em frente. Esse é um texto muito interessante, muito conhecido por nós, em que a palavra espírito aparece 2 vezes no mesmo verso, falando sobre o primeiro rei de Israel, Saul, rei este que foi rejeitado por Deus e substituído por Davi. A Bíblia diz, e tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Não se deixe enganar pelo uso da inicial maiúscula para espírito do Senhor e a inicial minúscula para espírito maligno. Essas distinções só existem no idioma português aqui, na tradução para o português. As terminologias hebraicas são exatamente as mesmas. E nós sabemos que no hebraico não existem maiúsculas e minúsculas, só existe um padrão de letra. Por uma questão de deferência e de acordo com a índole de nosso idioma, nós colocamos inicial maiúscula quando se refere a algo proveniente do Deus verdadeiro ou um nome próprio. E aí, quando aparece a expressão Espírito do Senhor, nós colocamos um E maiúsculo aí. E quando se refere ao espírito maligno, colocamos um E minúsculo em nossa tradução. Mas o texto hebraico, nós encontramos a mesma expressão, escrita exatamente da mesma forma. A diferença é que um espírito é do Senhor e o outro é maligno. A diferença, podemos dizer, se encontra nos adjetivos utilizados. Um é santo e o outro é maligno. O que o texto está nos dizendo? O texto diz que um espírito se retirou de Saul. Quem foi este? O Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E um outro entrou em Saul para atormentá-lo. Qual foi este? O espírito maligno. Os que não acreditam que o Espírito Santo é um ser pessoal, não são consistentes na interpretação desse texto. Eles entendem que o espírito maligno que entrou no rei para atormentá-lo é um ser pessoal, um agente pessoal e livre, um demônio. Mas não creem que o espírito que se retirou de Saul é um ser pessoal. Mas como eu posso manter a consistência diante do mesmo verso? Um espírito se retira e outro entra. Um espírito que se retira é santo, é o Espírito do Senhor. E o espírito que entra para atormentar o rei é maligno. Nós estamos aqui diante de quantas pessoas? 2 seres pessoais. O Espírito Santo se retira do rei e o espírito maligno entra em sua vida para atormentá-lo. Não há como usar aqui 2 medidas quando nós estamos diante da mesma expressão. Ok? Em João capítulo 14, Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Preste bem atenção como ele descreve a vinda do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele
vos dará outro Consolador. Quem era até então o Consolador dos discípulos? Quem? Mas Jesus estava para partir, voltar para o Pai. Aqui é o seu sermão de despedida, é o discurso de despedida do Mestre. Feito naquela noite de quinta-feira, noite em que foi traído, após a última ceia. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Uma vez que Ele mesmo não poderia estar para sempre com eles, em pessoa, porque Ele estaria para sempre com os discípulos, através do seu representante, o outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando aqui da vinda de um outro Consolador, que é chamado de o Espírito da verdade. Esse Espírito aqui é um ser pessoal ou impessoal? À luz de tudo que vimos até agora. Mais na frente, ao longo do discurso de despedida, Jesus diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Hoje à tarde nós iremos fazer um estudo mais aprofundado desse texto. Mas aqui você já percebe uma distinção. O Pai envia o Espírito Santo em nome de quem? Como representante formal de quem? De Jesus Cristo. Logo, o Espírito Santo não é o Pai que o envia. O Espírito Santo não é Jesus Cristo, em nome de quem, como representante e sucessor, vem para cumprir sua missão. Estamos falando aqui, de fato, de um outro Consolador. O Pai envia o Espírito Santo, o outro Consolador, e ele vem em nome de Jesus Cristo, como seu representante e sucessor na terra. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo vem para nos fazer lembrar das palavras de Cristo e vem para nos ensinar todas as coisas que são essenciais à nossa salvação. Mais na frente, ainda no mesmo discurso, Jesus fala, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, preste bem atenção, porque no verso anterior, capítulo 14, verso 26, Jesus diz que quem enviará o Espírito Santo é o próprio Deus, o Pai. O Pai enviará o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Mas agora, nesse texto, Jesus diz que Ele mesmo, o Filho, enviará da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede. Não há verdadeira diferença aqui. O Pai enviar o Espírito Santo, ou o próprio Jesus enviar o Espírito Santo, não há uma real diferença aqui. E esse ponto é importante para nós. Assim como o Espírito enviado por Deus o Pai é chamado de Espírito de Deus, ele também, enviado por Jesus Cristo, pode ser chamado de Espírito de Jesus Cristo, ou o Espírito de Jesus, ou o Espírito de Cristo. O Pai envia o Espírito, Jesus envia o Espírito. Portanto, é indiferente chamá-lo de Espírito de Deus ou Espírito de Jesus Cristo. As duas expressões constam nas Escrituras. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo como Espírito de Deus, ela está querendo dizer que ele procede de quem? Que ele é enviado por quem? Por Deus. E quando a Bíblia diz que ele é o Espírito de Jesus ou o Espírito de Cristo, a Bíblia está querendo dizer que ele foi enviado por quem? Por Jesus Cristo. Ele procede de Jesus Cristo.
as duas expressões são utilizadas nas Escrituras. Quando o Espírito da verdade vier, ele dará o quê? Testemunho de mim. O Espírito Santo vem para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Ele vem para testificar de Jesus Cristo. Ele vem para continuar a obra iniciada por Jesus Cristo. Ele vem para nos fazer lembrar das palavras de Jesus Cristo. Ele vem para nos ensinar as implicações profundas da obra salvífica de quem? De Jesus Cristo. Ele vem para dar testemunho de mim. E este é um ponto que deve ser levado em consideração aqui. Algumas pessoas se confundem, acham que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Dá para chegar a essa conclusão lendo esse texto? Ora, se o Espírito Santo fosse o próprio Jesus Cristo, por que Jesus disse: ele dará testemunho de mim? Então Jesus estaria dando testemunho acerca de si mesmo. Mas no Evangelho de João, aquele que dá testemunho de si mesmo não contém um testemunho verdadeiro. Não é verdade? Hoje à tarde nós iremos dissecar com mais profundidade esta expressão. Mas aqui já percebemos distinções. Quando chega no capítulo 16, Jesus está concluindo o seu discurso, ele retoma o tema da vinda do Consolador, o seu substituto. Ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Assim como Jesus, ao vir ao mundo na função de um enviado, de uma testemunha, de um representante do Pai, não falava de si mesmo, mas dizia tudo que o Pai lhe confiou, quando o Espírito Santo vier, também não falará de si mesmo. Ele vai falar daquilo que ele ouviu. Quando vocês leem esse texto, vocês se apercebem da pessoalidade do Espírito? Sim ou não? Jesus está falando aqui de uma pessoa ou de uma energia impessoal? Preste bem atenção. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? A toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá o quê? Tudo o que tiver ouvido, na função de um representante. Como age um representante? Um representante ou um enviado, ele fala de si mesmo? Ele leva a mensagem como um emissário, como um mensageiro de outrem, daquele que o enviou. Assim ocorreu com Jesus Cristo, assim ocorre com o Espírito Santo. Mas claramente estamos diante de uma pessoa. Jesus continua: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus diz que uma das funções do Espírito Santo é glorificá-lo. Ele me glorificará. Mas se o Espírito Santo fosse o próprio Jesus Cristo, como alguns têm ensinado, Jesus estaria glorificando a si mesmo. E o que é que ele diz no Evangelho de João? Que aquele que glorifica a si mesmo, que procura a sua própria glória, tem glória vã. É óbvio que nós estamos aqui diante de duas pessoas distintas. Uma é a pessoa de Jesus Cristo, outra é a pessoa do Espírito Santo que ele envia. Aqui nós temos já ingredientes bíblicos suficientes para responder a esta pergunta. Uma pessoa se caracteriza por pelo menos 3 atributos. Tem que ter uma mente racional, intelecto. Tem que ter sentimentos, emoções e vontade. O Espírito Santo, do modo como é descrito na Bíblia, possui essas 3 características. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem uma mente.
Diz ou não? Onde? O que vocês estão vendo aí? Uma expressão em língua grega. Essa expressão foi usada pelo apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, na Epístola aos Romanos. Como a epístola foi escrita originalmente em língua grega, ele escreveu esta declaração que vocês estão vendo aí, tendo a oportunidade de ver em língua original. Paulo escreveu: to phronema, to pneumatos. Essa palavra em amarelo que vocês estão vendo aí, phronema, em grego, significa mente. E a palavra pneumatos, espírito. Paulo está falando aqui da phronema do espírito, a mente do espírito. E onde está esse texto? Esse texto se encontra aqui em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. O Espírito nos ajuda na fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos fazer uma pausa aqui. Preste bem atenção a esta expressão. Paulo aqui está falando do Espírito Santo. Ele não está falando de Jesus Cristo. Ele não está falando de Deus o Pai, especificamente. Ele está falando do Espírito. Ele está falando do Espírito Santo. E ele diz que uma de suas funções é nos ajudar em nossas fraquezas. Como? Intercedendo por nós, presumivelmente diante de quem? Diante de Deus. Isto quer dizer que o Espírito que intercede por nós não é a mesma pessoa que Deus o Pai, diante de quem ele intercede em nosso favor. E Paulo está dizendo que ele intercede por nós com gemidos que as palavras não são capazes de exprimir. Imagine o cenário. Deus assentado em seu trono, na posição de supremo governante do universo. Imaginaram? Do outro lado, estamos nós, a humanidade pecadora, a humanidade em sua condição caída. Quem está, segundo esse texto, intercedendo entre ambas as partes? Quem está intercedendo por nós, seres humanos caídos, diante de Deus, o supremo governante moral do universo? Segundo esse texto, quem está intercedendo? Alguns dizem, mas esse Espírito Santo tem que ser Jesus Cristo, porque quem é o único intercessor entre Deus e o homem? A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e o homem? Sim ou não? Onde? Lugar nenhum. A Bíblia nunca diz que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e o homem. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Mediador tem a ver com partes que foram rompidas em um contrato, em uma aliança. Como Cristo veio ao mundo derramar seu sangue na cruz para reatar esses laços que foram rompidos, ele é o único mediador da aliança. Mas a Bíblia nunca afirma que Jesus Cristo é o único intercessor. Intercessores temos muitos. O pastor pode fazer uma oração e interceder pela igreja? A igreja pode interceder por um irmão que está doente em oração? Sim ou não? Os irmãos podem interceder por mim? Eu posso, em oração, interceder pelos irmãos? Intercessores temos muitos, mediador só um, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz. Aqui nós não estamos falando da função única e exclusiva de Jesus Cristo, a mediação, no contexto da aliança. Aqui nós estamos falando de intercessão.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós. E o faz com gemidos que as palavras não podem exprimir. O mais interessante é que, enquanto o Espírito está ali, com lágrimas, com gemidos, intercedendo por nós, em nosso favor, diante de Deus, Paulo diz que Deus entende o que se passa na mente de quem? Olha lá o restante do texto. E aquele que esquadrinha os corações, termo técnico para se referir a Deus, o onisciente, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é o quê? Tofrônema topneumatos. Deus que lê a mente, o onisciente que esquadrinha os corações, conhece tudo o que se passa, onde? Tofrônema topneumatos. Na mente do Espírito, que está ali diante dele, intercedendo com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Deus conhece o que se passa na mente do Espírito. O Espírito Santo tem uma mente que é lida por Deus. Ele, o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Mais na frente, nesse mesmo capítulo, lá no verso 34, Paulo diz que Jesus Cristo também intercede por nós, mas onde? No céu, à direita de Deus. Enquanto que o Espírito intercede por nós, de que perspectiva? Porque ele está aqui conosco desde Pentecostes. Os dois intercedem por nós. Tanto Jesus Cristo, na função de nosso defensor, nosso advogado, à direita de Deus, diante do trono do Pai, no céu, e o Espírito Santo, aqui na terra, através de orações, petições, gemidos inexprimíveis. Estamos aqui diante de uma pessoa. Essa pessoa não é o próprio Deus, intercede por nós diante de Deus. Essa pessoa não é Jesus Cristo, embora seja o seu substituto e representante aqui na terra. Veja como Ellen White, em Mensagens Escolhidas, interpretou esse texto. Ela diz, Cristo, nosso o quê? Veja que ela utilizou o termo correto. Cristo é o nosso mediador. E quem mais? E o Espírito Santo estão fazendo o quê? Constantemente intercedendo em favor do homem. Quantas pessoas estão aí, segundo esse texto, intercedendo em nosso favor? Quem são as duas? Cristo, nosso mediador, e quem mais? E o Espírito Santo. Estão constantemente intercedendo. Eu pergunto para os irmãos, eles intercedem por nós usando a mesma metodologia? Da mesma forma? Não, né? E ela percebe isso. Ela diz, mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo. O Espírito não pleiteia em nosso favor da mesma maneira como faz Jesus Cristo. Qual é a diferença? Como é que Cristo pleiteia diante do Pai em nosso favor? Ela diz, Cristo apresenta o quê? Seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito Santo não intercede desta maneira, apresentando sangue derramado, tentando ali aplicar os méritos de sua vida sem pecado e sua morte expiatória na cruz ao crente, ao pecador. Como é que o Espírito Santo então pleiteia por nós? O Espírito opera onde? Extraindo dele orações, penitência, louvor e ações de graças. O Espírito age no interior do crente, enquanto que Jesus Cristo intercede, pleiteia em nosso favor diante do trono de Deus, diante da arca da aliança no Santíssimo, onde realiza sua última obra em nosso favor, obra de mediação e de juízo investigativo, ao término da qual retornará a este mundo para buscar o seu povo. Em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo nos exorta, admoesta a não entristecer
o Espírito Santo de Deus. Isto quer dizer que é possível entristecê-lo. Isto quer dizer que ele possui sentimentos. O Espírito Santo pode ser ultrajado, o Espírito Santo pode ser rejeitado, o Espírito Santo pode ser entristecido, contristado, ofendido, vilipendiado e blasfemado. Nenhuma dessas coisas é possível contra uma mera força impessoal. Nós não podemos entristecer, por exemplo, a energia elétrica que faz funcionar o microfone agora. Mas podemos entristecer o Espírito de Deus. E a exortação do apóstolo é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, tratando dos dons espirituais que o Espírito distribui na igreja, diz que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Logo, ele também tem vontade própria. Veja o que diz o texto. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer, como lhe apraz. O Espírito Santo tem uma mente que é lida por Deus. O Espírito Santo tem sentimentos. E o Espírito Santo tem vontade própria. As três principais características que perfazem uma pessoa. Alguns se apegam a passagens bíblicas em que se usam figuras de linguagem, metáforas para se referir ao Espírito Santo como água, fogo, óleo, vento, metáforas impessoais. E não se apercebe, não tem a sensibilidade suficiente para se aperceber de que estão diante de descrições metafóricas. E jogam fora dezenas de textos redigidos em gênero literal, não metafórico, que trata do Espírito Santo com características pessoais. Aí estão algumas passagens que, se nós tivéssemos tempo, veríamos. Em todas essas passagens nós encontramos atributos pessoais conferidos ao Espírito. O Espírito fala, o Espírito ensina, o Espírito ama, o Espírito envia, o Espírito orienta, guia. Há muitas passagens. Eu vou finalizar com esta aqui. Passagem clássica que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em um confronto com os fariseus, Jesus disse: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Preste bem atenção. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é este? Jesus Cristo. Isso lhe será perdoado. Claro que sob condição de arrependimento. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo vindouro. À luz desse texto, dá para sustentar a tese de que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa? Claro que não, né? Blasfemar contra Jesus Cristo, o Filho do Homem, tem perdão. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Logo, Jesus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. Esse texto também deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa contra a qual podemos blasfemar. Se nós tentássemos blasfemar contra a energia elétrica, por exemplo, ou uma força impessoal, que resultado obteríamos? Será que tal força se sentiria blasfemada, rejeitada, entristecida? Claro que estamos falando aqui de uma pessoa. E esta pessoa é divina, uma vez que o pecado de blasfêmia
é um pecado cometido única e exclusivamente contra um ser divino. Há muitas coisas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou finalizar com esses textos em que Ellen White fala sobre o Espírito Santo. Ela vai direto ao ponto. Ela diz: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Em outra ocasião, ela disse: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. E em outra ocasião, ela diz: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. A Bíblia não apenas diz que o Espírito Santo é uma pessoa, ele apresenta todos os atributos de uma pessoa. Ellen White complementa, afirmando que é a terceira pessoa da divindade. Retomando então aquele argumento inicial. Onde estava a falácia daquele argumento? Restringir o significado da palavra espírito ao âmbito humano. Mas quando vamos para a Bíblia, a palavra espírito tem outras conotações. Quando está fora da dimensão humana, sempre se refere a agentes morais livres, seres pessoais. O Pai é espírito, Jesus é espírito, anjos são espíritos, Satanás e seus anjos, os demônios, são espíritos. E o Consolador, o outro Consolador que Jesus prometeu, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, também é espírito. Todos são seres pessoais. A falha naquela argumentação foi restringir desnecessariamente o significado da palavra. Ali estava a falácia. Alguém poderia dizer: tudo bem, foi desmontado o argumento do ponto de vista bíblico. E do ponto de vista da razão simples. Mais fácil ainda. Porque os seres humanos têm espírito como fôlego de vida. Isso não significa que Deus é da mesma forma. Vocês acham que Deus também tem necessidade de respirar como nós? Nós não temos vida em nós mesmos. Nós precisamos de fontes exteriores de vida para nos mantermos vivos, para sobrevivermos. Precisamos da água, precisamos do alimento lá fora e precisamos captar da atmosfera o ar para respirar. Nosso espírito tem a ver com a captação externa para a manutenção de vida. Mas Deus precisa captar de fontes externas algo para sobreviver? Sim ou não? Será que Deus precisa de uma atmosfera celestial de onde ele capta o ar para respirar e sobreviver, e que se um dia fosse privado dela, morreria? Deus é a fonte, a usina de toda a vida. É o eterno, o autoexistente, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele seja a honra e o poder eterno. É óbvio que Deus não é como nós. Nós fomos feitos conforme sua imagem e semelhança. Mas nós não podemos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. O inverso não é verdadeiro. Deus é grande demais. Deus é infinito em suas perfeições. Nós não podemos apreender a Deus. Que o homem finito não tente interpretá-lo. Nenhuma mente é capaz de penetrar os mistérios de Deus. Devemos nos manter nos limites estabelecidos pela Escritura, a autorrevelação de Deus. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. A pessoa do Espírito Santo está aqui nesta manhã. Entra por aquela porta e se assenta aí ao seu lado. E bate a porta do seu coração e te convida para uma nova vida. Diria você não a este hóspede celestial? Que possamos recebê-lo como um hóspede divino, que anda por esses terrenos, que está aqui conosco. Que ele fique conosco, como prometeu, até a consumação do século, trazendo a presença de Jesus Cristo aos nossos corações. Enquanto nosso Senhor continua sua obra no céu, à direita de Deus o Pai, o seu sucessor
o seu substituto, fica conosco aqui, nos dando os dons para que possamos concluir triunfantemente nossa missão.